Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você consegue enxergar as suas despesas por credor utilizando essa planilha, que é a planilha de contas a pagar do Excel Genial. É uma planilha completa para você controlar suas contas a pagar, conforme eu vou te mostrar, e automaticamente você consegue enxergar a despesa por credor. Essa planilha funciona da seguinte maneira: você consegue inserir até 5.000 fornecedores, conforme você está vendo nessa aba, com os principais dados desses fornecedores. Ou seja, aqui eu coloquei nomes aleatórios, começando por fornecedor A até fornecedor O, mas você consegue inserir o nome desse fornecedor, o documento dele, inscrição estadual, endereço, nome do contato, e-mail, forma de pagamento que ele usa, prazo, enfim, todas as informações relevantes dos fornecedores você consegue cadastrar nessa aba aqui. Além disso, existe uma outra aba de cadastros, onde você vai inserir cadastros diversos do seu negócio. Ou seja, categorias de contas, que são essas contas a pagar que você vai controlar, quem são as pessoas responsáveis pelo lançamento, as formas de pagamento e o centro de custo. Ou seja, são dados que quando você estiver controlando as suas contas a pagar, você vai utilizar, e é importante que tudo esteja uniformizado, para que o dado não se perca e depois você consiga utilizar os relatórios bem interessantes que essa planilha proporciona. Depois nós entramos, de fato, nas contas a pagar. Então, existe uma base muito robusta, que é essa base que você está vendo, onde cada linha vai corresponder a uma conta a pagar. Então, por exemplo, se eu tiver aqui na linha 10, que corresponde à minha conta de número 4, eu tenho que essa conta foi lançada no dia 7/8/2023 pela Fernanda. Você percebe que aqui no responsável do lançamento estão os nomes que a gente tinha cadastrado anteriormente. Então foi lançado pela Fernanda com vencimento em 3/1/24. Em relação ao fornecedor I, é uma conta de manutenção, tem tal valor a pagar e já foi pago esse mesmo valor no dia 29/10 por boleto e está no centro de custo 1458. Então tudo que você está vendo aqui, cada linha vai representar uma conta a pagar. E aí, conforme essa conta for paga, você vem aqui e insere o dado de valor pago e a data que foi pago. Então, cada linha que você inserir vai ser uma conta a pagar. Então, a planilha ela vai se atualizando. Se você precisar inserir outro dado, você vem aqui na linha seguinte, insere os dados, a linha vai liberar e você vai ter esse controle bastante robusto de contas a pagar. Então, por isso que essa planilha se torna bastante interessante. Além disso, existe um controle de multas e juros, então se porventura você pagou atrasado, a planilha te permite inserir os dados aqui e com esses dados inseridos você consegue ter uma ideia de quanto que você está gastando com multas e juros. E por fim, existe um gerador de parcelas, ou seja, você, por acaso, tem uma conta a pagar que é um montante total, que está faturado em 5 parcelas, você consegue vir aqui e gerar essas parcelas para que você preencha mais facilmente essa base de contas a pagar. Então, com relação aos dados que você entra na planilha, são esses aqui que você vai ter que entrar. Depois começa a gestão de fato, começa o controle das informações que você criou. Primeira coisa é o alerta de próximos ao vencimento. Ou seja, você insere uma data referência aqui em cima, coloquei 30/11/23, ele vai trazer os próximos vencimentos que você tem, ou seja, 6/12 é a primeira, 7/12 é a segunda, 8/12 é a terceira, e aí vai aparecer quem que é o fornecedor, o valor a pagar, quem que lançou, quando lançou, qual que é o código, ou seja, em qual linha esse produto está, apenas para aquelas que estão próximas ao vencimento. Se você quiser também ver as que já estão vencidas, você vem aqui e insere a data, nesse exemplo também 30/11, e aqui vai aparecer aquelas que estão vencidas há mais tempo, para que você consiga fazer um trabalho de saneamento e pagar esse produto para o seu fornecedor. Então, de forma muito simples, você consegue utilizar essa planilha de contas a pagar para ter todo esse controle de vencidos e próximos a vencimentos do seu negócio. E uma vez visto isso, nós entramos de fato na visão de despesas por credor. Você vai conseguir ver o top 10 credores para quem você tem despesas com base nessa aba aqui. Então, olha só, o que você tem que inserir? Você tem que inserir data inicial e final do período que essas contas vão vencer. Então, contas a pagar do período de 1/10 até 31/10. Você vem aqui e insere o período. Contas a pagar de 1/10 até 31/12, por exemplo. Vem aqui e insere o período. Tão simples quanto isso.
Depois você vai conseguir ver o top 10 de diversos grupos. Um deles é dos seus fornecedores, é dos credores. Então, quando você seleciona fornecedores aqui, vai aparecer o top 10 do grupo, com data de vencimento no período, e você pode escolher se você quer contas pagas, as não pagas ou todos. Nesse caso, como a gente quer enxergar despesa por credor, eu vou partir da premissa que é a não paga, mas você pode ver apenas as que você pagou no período, ou você pode ver tudo, aquelas que foram pagas e as que não foram pagas ainda. Então eu seria as não pagas. E eu vejo aqui que o fornecedor N é o que mais tem despesa no período. Eu tenho 1.827 para pagar para esse fornecedor. Fica muito simples ver por meio desse material. Se eu quiser ver o segundo, é o L, o terceiro é o F e assim sucessivamente. Então você consegue ter uma visão bem completa da despesa por credor desse período que você informou. E esse dashboard não está só para fornecedores, ele está também para categorias, então seguros, salários e compras são os maiores, responsável também pelo lançamento, tem a forma de pagamento, aqui no caso as não pagam não tem nenhuma, né, porque como não foi pago, não tem forma de pagamento, mas se eu colocar o pago vai aparecer. E tem também o centro de custo. Então, todas as informações dentro de um período, analisando contas a pagar, você consegue ver por meio desse material. E mais do que isso, inclusive os fornecedores, como eu tinha te falado. Caso você queira entrar no detalhe, é só você vir aqui na base de contas a pagar, filtra o fornecedor em questão que você quer, por exemplo, fornecedor D, e aí vai aparecer tudo aqui das informações que você tem de contas a pagar desse seu fornecedor. Então essa análise de grupo vai te permitir enxergar despesas por credor de um determinado período. E essa planilha, ela é tão completa que ela vai te permitir fazer projeções, ou seja, você insere uma data de referência, por exemplo, 27/11 de 2023, e essa planilha vai aparecer o que foi pago nesse dia e nos próximos 6 e o que está a pagar, com base na sua base. Seja para visão diária, seja para visão mensal. Você insere um mês e ele vai trazer para os próximos meses o que está pago e o que vai pagar. Então, essa planilha, como eu te falei, é uma planilha bastante completa de contas a pagar. Você vai ter todo um cadastro de contas a pagar e a partir desse cadastro você vai conseguir fazer diversas análises. Dentre essas análises, uma análise de despesa por credor. Ou seja, você tem diversos credores, quer ver a despesa por credor, é só inserir o período, coloca pago para aqueles que foram pagos, ou seja, o que efetivamente virou despesa, coloca não pago para aquilo que falta pagar, ou coloca tudo, para aquilo que foi pago ou ainda não foi pago, você consegue enxergar a despesa por credor. Quem entrar no detalhe do que é o que, só vir aqui na base, filtra o seu fornecedor aqui e vai estar tudo pronto. Então, essa planilha de contas a pagar do Excel Genial, conforme eu te falei, está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de ter um excelente material com você, para que você consiga fazer análises bem robustas no seu negócio, das contas a pagar do seu negócio e, sobretudo, despesas por credor, que eu sei que é o seu interesse principal. Nós nos vemos por aí e até mais.